Olá, colegas. Estamos abrindo mais um programa da TV CRCRS. Neste momento, estamos aqui na 17ª Convenção de Contabilidade do CRC, na cidade de Bento Gonçalves, e vamos abrir uma entrevista aqui com o nosso colega Guilherme Stum, que falou hoje pela manhã na palestra Tecnologia aplicada a negócios contábeis, otimização de processos para resultados escaláveis. É isso? Isso mesmo. Não errei aqui a pronúncia aqui da palestra, não, Guilherme? Nada, imagina, perfeito. Mas, Guilherme, o que tu me traz de eixo dessa tua apresentação de hoje pela manhã? Assim? O que a gente tem de tecnologia aplicada? A gente sabe que a tecnologia está em todos os lugares, mas aplicada a esse segmento, a contabilidade como um todo, o que tem de inovação? O que tem acontecido? O que tu nos passa? Boa tarde, Luciano. Boa tarde, telespectadores da TV CRC. Então, o eixo central da fala de hoje de manhã, eu não vou nem ter a audácia de chamar isso de palestra, foi mais um desabafo, mais um bate-papo de contador para contador, de empresário para empresário do setor, porque vivemos um momento angustiante. Eu procurei ser o mais tranquilo possível e com uma provocação num nível de não virar encrenca, porque, de fato, acredito que nós vivemos dias de uma indústria doente. Nós temos uma degradação da percepção de valor do nosso cliente para o serviço contábil tradicional, digamos assim, que é aquela contabilidade mais educada para fisco, para as obrigações, para as burocracias. E comparei até no painel isso com a descoberta de um câncer. Quanto antes a gente percebe a doença, mais simples é o tratamento, mais rápido e melhores são os resultados. Então, vivemos um momento de preocupação. E, de fato, é o que move todos esses milhares de contadores que estão nesse evento e brinquei também na palestra que, para quem vem acompanhando a evolução das convenções, a gente se vê hoje nesse evento muito mais em um evento de startups em São Paulo do que de uma convenção de contabilidade. Então, o CRC acertou muito a mão, está de parabéns e estão acontecendo debates em altíssimo nível, mas muito centrados nessa preocupação. Quais vão ser os nossos próximos passos para corrigir a nossa rota de atuação nessa indústria? Tu falas assim, eu quero pegar um pouco desse teu eixo, que é a questão assim, sentir que estamos doentes. O sentir que estamos doentes é nós profissionais, as empresas que esses profissionais, os escritórios dos nossos profissionais estão doentes. As provocações eu estou fazendo porque assim, a pessoa que está lá, o nosso telespectador, claro. Eu quero que ele entenda bem, a gente viu a tua palestra, foi maravilhosa, mas a gente quer que entenda bem o sentido, o que está doente, e o porquê que está doente, qual é a tua percepção dessa doença? Bom, e da questão de o porquê eu imagino e porquê toquei nesse assunto dessa maneira, é porque em algum momento na história recente da ciência contábil, nós acabamos nos posicionando como um mal necessário. A empresa é obrigada a ter um contador. E a gente fala em liberdade econômica, em desburocratização, só que se nos mantermos explorando esse mercado da maneira como a gente explora majoritariamente, claro que não dá para generalizar, a gente tem atuações pontuais, até mesmo que a gente está tentando fazer nesse mercado, empregando tecnologia nas nossas startups, mas de maneira generalista, nós somos Custo Brasil. Então, ao reduzir Custo Brasil, que em tese é bom para as empresas, é bom para a economia, é bom para o país, e nos coloca próximos do sonho que a gente mesmo diz, poxa, nós contadores, nós nos incomodamos com cuidar de tanta burocracia e com dedicar tanto tempo para a burocracia, só que ao mesmo tempo é o que paga a nossa conta no final do mês. Então a gente está num paradoxo. E esse é o câncer. Para o país melhorar, a burocracia precisa diminuir. Se a burocracia diminuir, quem sabe muitos colegas vão perder. Então, é esta virada de chave que a gente precisa fazer. E comentei até no painel, conduzindo essa pauta nessa mesma linha,
Acho que fomos eu e Giovana um pouquinho infelizes até na definição do tema do painel, porque nós tratamos de tecnologia aplicada, quando na verdade acho, humildemente, que deveríamos ter tratado como inovação aplicada. Porque se a gente pegar empresas, não agora só na indústria contábil, mas empresas que a gente tem como inovadoras, Uber, Airbnb e tantas outras, a sacada desses negócios não está necessariamente na tecnologia, mas no modelo de negócio. E provocando a turma hoje, como é que a gente se identifica melhor? Como um escritório de contabilidade ou como uma empresa contábil? Partamos desse princípio, não vamos nem falar de ferramentas ou modelos para escalar, mas vamos entender qual é o modelo de negócio da gente. Que tipo de dor e de que tipo de cliente a gente está disposto a atender, a resolver. Que tipo de dor? O que é o nosso modelo de negócio? Porque se para a gente, se para os nossos colaboradores e se para o nosso cliente isto não estiver claro, nós não temos o que conversar daqui para diante. Esse é o primeiro passo. Então, contextualizando toda essa questão da doença, é nesse sentido. A gente precisa entender que a gente precisa se reinventar, mas se reinventar como um modelo de negócio. E tu achas que hoje, dentro do modelo que tem, quantos já acordaram para isso? Porque assim, a doença existe. Obviamente que aqueles que já acordaram serão os primeiros que lá na frente colherão os primeiros frutos de já estarem curados e obviamente seguirão seu caminho. Mas tu no momento que fala que nossas empresas estão, é uma grande quantidade que tu estás conceituando sobre isso. Algumas já se curaram ou algumas já sabem disso? Eu diria que pelo menos cerca de 2.000 contadores já acordaram, porque estamos reunidos aqui para justamente discutir sobre esse tema. A gente vê de fato várias empresas contábeis se reinventando, se segmentando. A minha fala também ficou um pouco centrada na nossa própria vivência. No nosso caso, nós começamos 2016, que foi quando tudo isso começou a mudar para a gente. Nós tínhamos a nossa empresa contábil mais tradicional, que é a Essente Contabilidade, voltada para a contabilidade empresarial com foco em gestão. E vendo todo esse processo, startups e tecnologia, aí você olha gigantes como uma Kodak virando pó, como uma Blockbuster virando pó, né? Aquela grande locadora que foi literalmente aniquilada, e não por uma concorrência direta com a Netflix, mas porque simplesmente as pessoas deixaram de gostar de locar filme. O modelo de negócio mudou. Porque existia essa vontade, existia essa dor para resolver. Quando apareceu alguém para resolver, foi. Então, nesta angústia, nós começamos um processo de segmentação de negócio e digitalização de negócios. Nasce a Essente Jus, que é do grupo, a empresa que eu dirijo hoje, focada em contabilidade para partidos políticos e candidatos. Nós começamos em janeiro de 2016, então, a validar esse modelo, validar a plataforma, validar método de trabalho. Em 2017 recebemos investimento e aceleração. Começamos 2017 esse processo de aceleração com 25 clientes. E aí acontece o milagre da escala, que na verdade de milagre não tem nada. Quando você segmenta, você começa a conversar com mais verdade e com mais profundidade. Você fala com um tipo de cliente. E essa é uma característica interessante da indústria contábil. Majoritariamente no mercado brasileiro, e eu vou até arriscar o palpite que quem sabe mais de 90% do mercado contábil brasileiro é explorado por empresas generalistas. Empresas contábeis generalistas, que atendem tipos variados de segmentos e clientes. Quando você tem uma carteira muito variada, você acaba ficando naquela faixa mais superficial de trabalho, fazendo o básico bem feito,
porque é difícil falar com muito tipo de pessoas ao mesmo tempo. Então, começamos a segmentar. Essa foi a nossa primeira experiência. E deste aprendizado nasce a Essente Agro, que é a terceira empresa do grupo, que é um robô de planejamento tributário para atividade rural. Porque o que a gente percebeu, nesse caso específico também, né, abrindo um parênteses, quando eu falo de entender a dor que o cliente precisa resolver, é isso. A gente não agrega valor para o cliente digitando a declaração de renda. A gente agrega valor para o cliente dizendo para ele, antes de entregar o imposto de renda, quanto imposto ele tem a pagar e se ele tem se ele tem ou não tem alguma estratégia de planejamento tributário. Só que a gente só consegue perceber essas dores com clareza quando a gente segmenta e quando a gente entende o modelo de negócio e que tipo de cliente a gente quer atender. Tu achas que dentro do modelo atual, e aí, de novo, a pergunta, não há espaço mais para generalistas? Ou esse mercado ele vai acabar se fundindo tanto em especialistas que não vão sobrar generalistas? Eu não acredito, não é de maneira, eu acho que nenhum... Eu acho que a questão não é o extremo do deixar de existir. Mas essa pergunta me remete ao lançamento do Simples Nacional em 2007. Eu conheço pelo menos uns 20 escritórios contábeis na minha região que deixaram de existir, porque aquilo era uma mudança muito grande, porque ninguém sabia como ia ser, uma coisa que hoje a gente trata até com certa naturalidade. Acho que vão deixar de existir? Acho que não, mas vão ter cada vez maior dificuldade de se manterem competitivos no mercado, vão perceber uma degradação de honorário gigante, porque é mais ou menos assim, quando você não conversa com profundidade com o teu cliente, e até desafiei a plateia, vamos pegar um exemplo prático. Uma empresa que está abrindo hoje e que está em busca de uma contabilidade fiscal. A contabilidade que majoritariamente a gente entrega. Nas declarações, folha de pagamento. Se é uma pessoa que nunca empreendeu e que nunca teve problemas com o fisco, como é que ela diferencia o escritório A de um escritório B? Ela tem insumos para diferenciar de maneira consistente o escritório A do B? Eu diria que ela vai diferenciar pelo discurso. Porque ela não experimentou nem o serviço de A nem de B. Tu fala do discurso de vendedor do profissional que foi atendê-la. Exatamente, porque ela nunca experimentou uma relação com um contador, que dirá com algum destes contadores. É mais ou menos como eu chegar. Eu dei o exemplo de um produtor de soja. Eu vou vender minha saca de soja para a empresa A. Vamos supor que o soja no mercado esteja R$50. Eu vou chegar nessa empresa e vou dizer, querida empresa, quero vender a minha saca de soja por R$75. Essa empresa vai dizer, querido Guilherme, você pegue seu bonezinho e siga adiante, porque o mercado paga 50. Vou na outra empresa e provavelmente vai acontecer o mesmo, porque você não tem diferenciação. Se comoditizou. E é o que eu acredito que vai acontecer com as empresas de contabilidade generalistas ao longo dos próximos anos, porque essas empresas trabalhando nesse básico, elas acabam gastando 80%, 90% do tempo com atividade braçal, com atividade que não agrega valor para o cliente, com atividade que é obrigada, com atividade que é um mal necessário. Então, a minha expectativa, e se eu tivesse que apostar, apostaria nisso. Não sei se vai deixar de existir, mas vão passar por uma dificuldade, por uma degradação de honorário e por uma degradação de percepção de valor do cliente cada vez maior. Guilherme, tu falas assim, a questão do simples, eu começo a ter muitas perguntas disso, né? Pelo menos que me vem assim, tipo, tu não vês como o simples, por exemplo, tu falou da segmentação de partido político e de políticos, né? Tu não vê como, por exemplo, um escritório que trabalhe só para empresas do simples, isso não seria uma segmentação? Digo isso e justifico, porque, claro, o simples tu vai ter empresas que são da indústria, que são do simples, tem empresas que são do serviço, que são do simples, tem empresas que são do comércio, mas ele segmentou.
De repente, esse profissional fez a segmentação dele e trabalha só com empresas do Simples. Isso seria, na tua modo de entender, um tipo de segmentação, ou ainda assim não é o tipo de segmentação que tu está querendo passar o recado lá para o nosso telespectador? Eu acho que ainda não. Eu acho que a gente precisa ir um pouco além e vou dizer o porquê. Quando a gente está segmentando, por exemplo, empresas do Simples, empresas do lucro real, empresas do lucro presumido, a gente continua trabalhando com um público muito variado e conversando com muita gente diferente ao mesmo tempo. E especificamente segmentar por obrigação tributária, né, por regime tributário, a gente continua exercendo uma figura de mal necessário e mais. E se a Receita Federal chegasse ano que vem e dissesse: empresários do Brasil, temos um grande avanço, você não precisará mais de contador para calcular o seu Simples Nacional, a gente tem as informações necessárias e vai te dar essa conta pronta. Olha a economia que você vai ter no final do mês. Ou, como o governo do estado jogou na mídia um tempo atrás, que até 2030 espera entregar o ICMS calculado para as empresas. Eu não vou dizer que a gente não vai ter algum trabalho ainda em ICMS, porque você vai contestar algum cálculo, alguma declaração, mas o honorário vai cair consideravelmente. Então, no meu ponto de vista, quando eu falo em segmentação, a gente precisa segmentar público. Eu vou trabalhar com médicos, eu vou trabalhar com agricultores, eu vou trabalhar com supermercadistas, eu vou trabalhar com pequenos supermercados ou com grandes atacadistas. E aí vem a minha segunda pergunta, né? O que acontece? A gente está aqui, pelo menos a conceituação que tu está estabelecendo é: eu quero ser um escritório de contabilidade, eu quero ser uma indústria de contabilidade. Eu estou tentando forçar um pouco o conceito, até para a pessoa que está nos ouvindo ter um pouco mais e passar o escritório de contabilidade seria, né? E indústria seria uma outra. No teu caso, hoje te tornasses uma indústria de contabilidade para partidos e achasse um nicho de mercado. O grande desafio não passa a ser isso. Tu vens de uma região de interior, hoje nós estamos aqui em Bento, e vou pensar aqui em Bento, por exemplo, como é que eu vou achar um nicho de mercado, por exemplo, e não, porque eu não quero mais ser um generalista, por exemplo. Obviamente que eu vou ter aqui, eu tenho a indústria moveleira, que ela faça grande parte da sua contabilidade interna, até não vai precisar de um público externo, mas aonde eu vou buscar esse nicho? Claro que é o desafio, mas assim, supermercados, quantos supermercados eu devo ter em Bento? Não, talvez eu vou continuar sendo então um escritório de contabilidade de supermercado, porque eu não tenho uma quantidade tão grande de supermercados a ponto de eu conseguir transformar meu escritório numa indústria. Eu não sei se eu estou te devolvendo a pergunta. Meu público-alvo então vai ser o quê? Vai ser papelarias. Eu não tenho uma quantidade tão grande de papelarias em Bento a ponto de eu conseguir me tornar um especialista em papelarias e me tornar uma indústria. Eu vou continuar sendo um escritório de contabilidade de papelarias. Eu estou te provocando, tá? Claro. E essa é a devolução que eu te faço. E a pergunta a colocação é excelente. De novo, sem extremos, né? Quem sabe eu não vá ter um único segmento, mas vá atender 2 ou 3 segmentos, mas não 50 segmentos, porque às vezes você pega escritório que atende 50 clientes e são 50 clientes e 50 segmentos diferentes. 50 normas coletivas de empregado para atender dentro do teu escritório, teu departamento pessoal enlouquece. E mais, como é que eu vou agregar em gestão para um cliente desse se eu não conheço? Eu tenho que conhecer, então, 50 modelos de negócio. Eu não conheço nem o meu direito, muitas vezes, como contador. Então, esse é um ponto. Uma comparação, mal comparando, de novo, sem extremos, mas para a gente alimentar o debate, veja a situação de um médico, por exemplo, um clínico geral, né? De clínico geral para um contador clínico geral, né? Eu vejo um médico clínico geral indicando um paciente para um especialista em cardiologia quase que sem reserva nenhuma, porque ele não é especialista nisso. Ele fez um primeiro atendimento, viu que precisava de um atendimento mais especializado, encaminhou. E os contadores conseguem fazer isso hoje de uma maneira tão tranquila? E até tive um questionamento interessante quando levantei esse assunto, porque um contador comentou: mas espera aí, Guilherme, mas o médico é diferente, a gente tem informações sigilosas, como é que eu vou encaminhar o cara para um outro colega atender? Esse medo é do cliente ou esse medo é do contador? Porque eu, há uns 4 anos atrás, trabalhei também com consultoria empresarial. E digo categoricamente,
conhecia mais do cliente do outro contador do que o próprio contador. Eu ia lá vender meu serviço, dizia o que eu ia entregar, o cara abria a vida dele pra gente. E assim, quantos contadores convivem com consultores empresariais nas suas empresas clientes? Então, esse medo de abertura de informação é um medo do contador ou é um medo do cliente? E a questão e eu vejo que a maior dificuldade hoje de você trabalhar com contabilidade segmentada e com contabilidades especializadas no mercado de contabilidade brasileira é porque a gente é um generalista que tem algumas especialidades. Aí é óbvio que o teu colega vai ficar com medo de te indicar um cliente porque, pô, eu quero que tu resolva isso aqui para mim, mas daqui a pouco tu já tá resolvendo XYZ lá e me toma o cliente. Essa é a sensação que eu, Guilherme, tenho. Não sei, não tenho evidência estatística para afirmar. Mas com certeza a questão de localização geográfica é um outro ponto interessante que para mim foi uma realização pessoal bacana. Nas eleições passadas, na eleição 2018, a gente atendeu candidatos de grande expressão e grandes clientes a nível nacional. Aqui arrecadamos para Ciro Gomes, para Geraldo Alckmin, para Bolsonaro, prestamos as contas do governador Eduardo aqui no estado, comandante Moisés, que é o governador de Santa Catarina, e o nosso maior cliente foi o PSTB. Eles contrataram 500 candidatos para o nosso atendimento nas eleições passadas. E eu soube de uma reunião do partido definindo quem contrataria e quem não contrataria, que uma pessoa teria dado um tapa na mesa e dito, poxa, será que a gente não tem nenhum contador decente em Brasília ou São Paulo? Tem que contratar um contador de Tucuqui? Porque a gente está sediado numa cidade de pouco menos de 6 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. Tucunduva, minha querida Tucunduva. Então, e ontem assistia um painel, a apresentação na abertura do evento, onde foi comentado que existem algumas aplicações agora para tradução simultânea, onde o idioma vai deixar de ser a grande barreira de comunicação a nível global. Se eu não tiver dificuldade de idioma para atender uma empresa na Alemanha e eu quero estudar empresas e sei lá, daqui a pouco não é algo tão específico quanto tributário, mas sou bom em um determinado segmento para produção de informações para gestão. O que me impede de ser contratado por uma empresa alemã se eu não preciso falar alemão? Então a limitação é aqui que a tecnologia entra. A tecnologia não pode ser um fim, e até porque eu acho inclusive equivocado quando dizem que a contabilidade não usa tecnologia. A gente já usa sistema contábil há muitos anos e sistemas muito desenvolvidos até. A única coisa é que, de fato, a gente, mesmo usando algumas ferramentas muito tecnológicas, ainda nos atrapalhamos com algumas questões, especialmente na parte de modelagem de negócio e de nos ver como empresários e não como repartições públicas híbridas. Mas a limitação geográfica está cada vez mais perdendo a sua relevância nesse processo. Tanto para nós, Guilherme, importante só dizer, de nós para fora e de fora para dentro. Com certeza. Porque daqui a pouco eu vou ter um indiano que vai estar lá fora. Ou brasileiros lá fora voltando para casa buscando a gente. É isso aí. Então, de novo, e uma pergunta que foi bem emblemática no painel hoje, que eu acho que vale a pena dividir. Um rapaz perguntou, Guilherme, beleza, eu tô convencido que eu tenho que fazer alguma coisa mesmo. E gostei dessa ideia de me posicionar, de segmentar. Mas eu tenho 40 clientes. Como é que eu faço isso? Eu não recebi um investimento grande, eu tenho minhas limitações. Qual seria o planejamento para mim, então? Para o meu caso? De fato, eu não tenho dúvidas. A gente falando assim é muito simples, né? A gente não conhece as realidades das pessoas. Mas lembrando, eu comecei a Sentis com 25 clientes, né? A gente precisa fazer alguma coisa e as coisas não vão se resolver de um mês para o outro, ou quem sabe nem de um ano para o outro, mas a gente precisa intencionalmente
querer fazer diferente. E nesse caso até sugeri para a resposta da questão. Eu usaria esses 40 clientes para, primeiro, identificar naquilo que eu realmente sou bom, daquilo que eu realmente gosto de fazer na indústria. Tem algum tipo de cliente que eu gosto muito de atender, que eu me identifico, que eu conheço o mercado desse cara, que eu conheço as dores. Poxa, o que esse cara contrataria de mim que não seja só a contabilidade fiscal? O que mais eu posso agregar? Então, daqui a pouco, esses 40 clientes são até um laboratório. Mas, minimamente, são os geradores de condição, pelo menos financeira, para mim poder fazer alguma outra escolha. Né? Então, a gente precisa se posicionar. Eu digo que a indústria é doente, está doente. Acho que está é a melhor definição. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa. Os grandes saltos da humanidade, as grandes invenções e as grandes descobertas, em muitas situações, vieram depois de grandes tragédias, de grandes dificuldades. E mesmo na vida da gente. A gente dá as grandes guinadas nas empresas, né, nos negócios, das maiores crises. Então, quem sabe esse momento de angústia que a classe contábil está passando é um grande presente. É um grande presente. É o que está tirando a gente da zona de conforto, é o que está trazendo mais de 2.000 contadores do Rio Grande do Sul para gelada Bento Gonçalves, para a gente debater e para debater em alto nível. A Ana, quando me convida para o painel, até me fez um comentário interessante. Ele disse, olha, Guilherme, eu vou preparar uma convenção com a minha turma para sacudir as estruturas da contabilidade gaúcha. Ela foi muito além. Só que ela complementou dizendo, eu tenho certeza que uma pequena parte, quem sabe, dos profissionais que forem na convenção vão reclamar porque não tem o SPED, porque não tem o complemento de ST, porque não tem o E-Social, porque eu saio daqui extremamente contente, porque conversei com contadores com adolescentes, com jovens que estão na graduação, até com senhores de 70 anos. Até encontrei um professor meu da graduação e de propósito de pedir, professor, o que o senhor está achando? Olha, que show. Parabéns, Guilherme. Temos uma oportunidade. Eu acho que a gente está na frente, eu acho que a gente recebeu um presente da história. A gente está na frente de uma oportunidade de... A classe tem tudo para florescer. Eu acho que é o grande momento que está tirando a gente da zona de conforto para nos aproximar dos clientes e entender o que realmente a gente pode entregar de valor nessa relação. Guilherme, nesse momento eu vou te agradecer muito e com essa tua frase vou encerrar o programa aqui, porque foi brilhante a tua participação, como é que a palestra foi muito, o pessoal está comentando muito aqui no corredor. Obrigado pela tua presença aqui na nossa 17ª Convenção de Contabilidade. O convite da TV CRC fica sempre aberto e, mais uma vez, obrigado pela tua participação e pelo teu brilhantismo na exposição do assunto. Tá? Imagina, eu que agradeço mais uma vez ao Sistema CRC pelo convite, pela confiança. Contem sempre com esse soldado e é um prazer poder dividir um pouquinho das nossas angústias, das nossas ideias, e acho que esse é o propósito do evento, a gente compartilhar. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Obrigado.